Direto do plenário está de volta, já com imagens dos ministros retornando para a segunda parte da sessão desta quinta-feira. Eu queria... Por enquanto, não temos quórum constitucional para julgar as ADIs, nem as súmulas vinculantes. Temos que aguardar mais um pouco. Julgaremos aquilo que for possível. Acha aquela questão de ordem, aquela... Ministro Teori, Vossa Excelência tem algumas listas. Começamos com a lista número 1 de Vossa Excelência. São em base de declaração, senhor presidente, que eu recebo como agravo regimental e nego provimento. Consulta os pares. Presidente, só na conversão fico vencido, porque continuo entendendo que cabem os embargos declaratórios a serem apreciados pelo autor do ato. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio na convergência, por unanimidade, negar o provimento ao agravo regimental. Lista 2, ministro Teori. Também agravo regimental, com base na súmula 284, eu não conheço do agravo. Pessoal, não conhece... Consulta os colegas. Aqui seria a falta de impugnação de todos os fundamentos. Nesse caso, nós temos adotado, presidente, na turma, né, a nomenclatura desse provimento. Né? Eu me mantenho fiel a essa ótica desse provejo, o agravo, conheço e desse provejo. Está bem, senhor presidente. Está bem, então conheceram e negaram o provimento, votação unânime. Lista 3 de Vossa Excelência, ministro Zavascki. Aqui eu não conheço, são embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental na ação rescisória. Não conheço, condeno a embargante o pagamento de 1% sobre o valor da causa. Pois não. Então, não conheceram com a aplicação de multa, função caráter protelatório. Todos de acordo? Então, esse é o resultado unânime. Listas da presidência já distribuídas antecipadamente. Aqui o assunto na primeira lista, com vários processos, é ausência de preliminar de repercussão geral. Estou negando provimento. Todos de acordo? Negaram provimento por votação unânime. Lista 2, a questão de fundo é ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Eu estou negando provimento. Todos de acordo? Negaram por unanimidade. Listas do 3. Lista 3 da presidência são agravos regimentais e recursos ordinários com agravo. A minha sugestão é de negar-se provimento. Eu estou dizendo que não é cabível o agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral consoante firmado no julgamento da ação do agravo de instrumento 760, 358, questão de ordem, relator ministro Gilmar Mendes. Essa é a posição prevalecente até o momento. Então, estou negando provimento. Todos de acordo? Negado provimento, votação unânime. Lista 4 da presidência são embargos de declaração em agravo de instrumento. Aqui eu estou dizendo que esse agravo previsto no artigo 544 do CPC não é cabível quanto à decisão que se aplica na origem o entendimento firmado por esta Corte em leading case de repercussão geral nos termos do artigo 543B do CPC. Então, eu estou propondo que se negue provimento. O ministro fica vencido na conversão. Então, o ministro Marco Aurélio, vencido na conversão, e o resultado é que, por unanimidade, negaram provimento a estes agravos. Lista 5 da presidência é um agravo regimental em suspensão liminar. Eu estou negando provimento ao agravo, dizendo que, para análise do pedido de suspensão, se faz necessário o exame prévio de legislação infraconstitucional, que não é cabível, nego provimento, portanto, consulta os pares, não há divergência, negar provimento, votação unânime. A lista 6 e penúltima da presidência são embargos de declaração no agravo regimental, no segundo agravo regimental, embargos de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento.
Essa é a patologia do processo civil, certamente sanado agora pelo código proposto pelo ministro Fux. Eu aqui estou simplesmente negando seguimento. Todos de acordo? Negar o seguimento, votação unânime. A última lista, 7, é agravo regimental no desembargo de declaração, no agravo regimental, no recurso ordinário com agravo. Também, Vossas Excelências, pelo simples enunciado, podem ver que é uma patologia, estou negando seguimento. Presidente, pois não. Apenas um esclarecimento para não haver, no caso, incongruência de minha parte. A multa diz respeito a que recurso? A obrigatoriedade de recolhimento da multa do 557, parágrafo 2º. Deixa-me ver aqui. Diz respeito aos declaratórios, não? Eu tenho aqui um resumo. É que... Eu vou pedir a íntegra do voto. Eu sobresto o julgamento dessa lista 7ª. Vamos pedir a íntegra do voto e até o final da sessão, Vossa Excelência será esclarecido. Bem. Vamos chamar, então, Presidente, agora... Pois não? Só para Vossa Excelência saber e chamar quando considerar oportuno, eu tenho uma questão de ordem. É verdade que é numa ADIM, mas a questão de ordem é basicamente o tribunal entender ou não se o ministro Joaquim Barbosa já votou. Porque há uma dúvida quanto a isso. Vossa Excelência acha que para isso seria necessário quórum? 8. Tem, né? 8. Então, tem quórum ainda, agora... Aí deixamos para a próxima. Problema. Bem, nós temos aqui um pedido de vista numa ação civil originária de número 758. Ela procede de Sergipe, o relator é o ministro Marco Aurélio. Toffoli não volta, não. Aqui o autor é o Estado de Sergipe, o réu é a União. Já julgaram procedente a ação o ministro Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Aires Brito. Julgaram improcedente a ação o ministro Eros Grau e o ministro Menezes Direito. A ministra Rosa Weber agora devolve a vista, que é sucessora da ministra Ellen Grace, que pediu vista. Faltam votar o ministro Teori Zavascki, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello, que não está presente. Então, portanto, votarão apenas o ministro Teori, o ministro Gilmar, porque o ministro Barroso não vota, porque é sucessor do ministro Aires Brito, e o ministro Dias Toffoli, que não está presente, também não votaria, porque é sucessor do ministro Menezes Direito. Então, ministra Rosa, Vossa Excelência está com a palavra para o voto vista. Pois não, senhor presidente. Trata-se, como Vossa Excelência acabou de destacar, de ação civil... Qual o número mesmo, senhor presidente? É o 758. Que horas que a gente precisa? Vossa Excelência não vai votar. Vossa Excelência não vota mesmo. mesmo. Estou considerando que não. Trata-se de ação civil originária da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, ajuizada pelo Estado de Sergipe contra a União Federal, com vista ao recálculo dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, a contar de abril de 1999, diante das deduções procedidas pela União nos valores recolhidos a título de imposto de renda das pessoas jurídicas, das contribuições do Programa de Integração Nacional, que é o PIN, e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, o PROTERRA, com o pagamento das diferenças decorrentes. O PIN e o PROTERRA, eu relembro, são fundos criados para promover nas regiões compreendidas na área de atuação da Sudene e da Sudã a maior integração dessas regiões de economia nacional, é o PIN, e o mais fácil acesso do homem à terra, com melhores condições de emprego de mão de obra e fomento à agroindústria. É o PROTERRA. Tanto para o PIN quanto para o PROTERRA, destinados recursos de incentivos fiscais via dedução do imposto de renda de pessoas jurídicas. E justamente a dedução desses valores correspondentes às contribuições do PIN e do PROTERRA, da base de cálculo utilizada pela União para a definição do montante do fundo de participação a ser distribuído entre os estados,
é o que questiona o autor desta ação, o Estado de Sergipe, forte no artigo 159, inciso 1 e a linha A da Constituição Federal, que é na fração de interesse, rememoro, ou fixa em 21,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda. Alega-se que, diante do texto constitucional, dedução dessa ordem, por importar em alteração dos critérios de distribuição da receita, não prescindiria de emenda constitucional autorizativa. A contestação se fez, em síntese, no sentido de que os recursos referentes ao PIN e ao Proterra não ingressam na Receita Tributária da União de forma autônoma, não fazem parte do produto da arrecadação do imposto de renda, uma vez decorrentes da opção dos contribuintes pessoas jurídicas pela aplicação de parte do valor do imposto de renda devido em fundos de investimento a título de incentivo fiscal. Correto seria, portanto, na ótica da defesa, o abatimento destes recursos da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados. O parecer do Ministério Público Federal é contrário à pretensão. E o eminente relator, ministro Marco Aurélio, votou pela procedência do pedido com a condenação da União a diferenças a serem apuradas em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal. Foi aberta divergência pelo saudoso ministro Menezes Direito, que votou pela improcedência do pedido e foi acompanhado, depois de voto vista, pelo ministro Eros Grau. Votaram com o relator os ministros Carmen Lúcia, Vossa Excelência, senhor presidente, e o ministro Carlos Aires Brito. A ministra Ellen Grace, a quem sucedi na cadeira, pediu vista regimental. Eu trago um voto escrito, senhor presidente, cuja juntada aos autos eu requeiro desde logo, mas eu me permito tecer, ainda que de forma resumida, destaques orais pela relevância deste tema. Digo eu que a controvérsia subjacente a este feito pertine à repartição das receitas tributárias. Esta repartição é objeto dos artigos 157 a 162 da Constituição da República. Dispositivos que, a despeito de não dizerem respeito ao direito tributário, e sim ao direito financeiro, enquanto regulam a partilha de recursos angariados com a cobrança de tributo e não a tributação propriamente dita, estão inseridos no capítulo do Sistema Tributário Nacional em nossa Magna Carta, em atecnia destacada por Sacha Calmon e Rasa, cujo autorizado magistério eu transcrevo depois do meu voto, e aqui me eximo de fazer a leitura. E a LIDE, como disse, diz basicamente com a repercussão de incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda, objeto de normas tributárias, no montante a ser partilhado com os Estados-membros, objeto de normas financeiras. Daí sua relevância, considerado em especial o expressivo número de incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda das pessoas jurídicas, regulados pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 267, de 23 de dezembro de 2002. Destaco que a repartição constitucional de receitas tributárias não é inovação da Constituição de 88, instituída que foi, ainda sob a égide da Constituição Federal de 46, pela Emenda Constitucional 18 de 65, no capítulo dedicado especificamente à distribuição das receitas tributárias, que já previa o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios. E foi mantida essa distribuição pela Constituição Federal de 1967, seja no seu texto original, seja naquele estabelecido pela Emenda Constitucional número 1 de 69. Desde a sua criação, pela Emenda Constitucional 18 de 65, o sistema de repartição das receitas tributárias está assentado na expressão produto da arrecadação, utilizada nos incisos dos artigos 157, 158 e 159 da Carta Constitucional para indicar os montantes totais a serem partilhados entre os entes federativos. E é o significado específico dessa expressão que está em pauta neste processo.
Prossigo dizendo que os incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda das pessoas jurídicas integram a receita bruta angariada com a arrecadação do imposto, mas delas são abatidos conjuntamente com as restituições para se chegar à receita líquida, base de cálculo sobre a qual são apurados os valores a serem destinados ao Fundo de Participação dos Estados na sistemática vigorante, e contra a qual se insurge o Estado de Sergipe nesta ação civil ordinária. E surge, assim, uma questão essencial à solução da lide. O produto da arrecadação a que se refere o texto constitucional diz respeito à receita bruta ou à líquida? Em princípio, entendo eu, é a receita líquida que deve ser considerada, sob pena de se incluírem valores irreais na base de cálculo da participação dos Estados, de que a União não tem disponibilidade financeira, como as restituições, e sob pena ainda de se desestimular o legislador federal a conceder importantes incentivos extrafiscais dentro do âmbito de competência que lhe foi outorgada constitucionalmente para instituir, modificar e cobrar os tributos federais. No entanto, a meu juízo, o princípio federativo, cláusula pétrea do texto constitucional, impõe que se adicionem à receita líquida, para fins de determinação do produto da arrecadação a ser partilhado com os Estados-membros, os incentivos fiscais consistentes na dedução do próprio imposto a pagar de valores destinados a órgãos, fundos ou despesas federais, notadamente daqueles que contrastam com a proibição constitucional da vinculação da receita de impostos, consagrado no artigo 167, inciso 4º da nossa Carta Constitucional. E é o que ocorre, a meu juízo, com as contribuições ao PIN e ao Proterra. Parece-me que ainda não assentada de uma maneira definitiva por essa Suprema Corte jurisprudência quanto ao significado específico dessa locução constitucional produto da arrecadação. Porém, tem esta Corte reconhecido e garantido o direito dos entes federativos à participação nas receitas tributárias. É o reconhecimento deste direito subjetivo público que subjaz a súmula 578 dessa Corte, editada em 1976, à luz do texto da Emenda Constitucional número 1 de 69. E, especificamente, quanto à redução da participação advinda de incentivos fiscais, o direito dos entes federativos ao repasse das receitas tributárias foi garantido frente a benefícios outorgados no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, PRODEC, instituído pelo Estado de Santa Catarina. Em recurso extraordinário, com repercussão geral, esta Corte examinou o incentivo fiscal que implicava o adiamento do repasse aos municípios de parcela do imposto assegurada constitucionalmente. A despeito de um incentivo fiscal efetivamente repercutir na arrecadação do ICMS, negou-se o provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina, mantendo-se a decisão do tribunal local que pronunciara a impossibilidade de os incentivos fiscais diminuírem o repasse constitucionalmente assegurado aos municípios. Também vou pular a ementa, só digo que essa decisão foi adotada no recurso extraordinário 576-762, Tribunal Pleno, julgado em 18 de junho de 2008, acórdão da Lavra de Vossa Excelência, ministro presidente. Na oportunidade, na condição de relator, Vossa Excelência teceu ponderação relevante para a controvérsia jurídica estabelecida nestes autos, quando disse, aspas, ninguém duvida que os Estados possam, mediante lei complementar, conceder incentivos ou benefícios fiscais, quaisquer que sejam eles, desde que acordados comumente. Não se admite é que instituam benefícios ou se concedam isenções ou estabeleçam programas para auxiliar empresas com a parcela de tributo pertencente ao município.
Idêntica orientação foi aplicada, fecho aspas, né? Idêntica orientação, prossigo, foi aplicada pela segunda turma dessa Corte, em recurso que também dizia respeito ao PRODEC, da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, aqui faço transcrição da ementa, recurso extraordinário 495.576, agravo regimental, julgado em 11 de novembro de 2008. Mantendo-se fiel às premissas dessas decisões, esta Suprema Corte deferiu por unanimidade ainda medida cautelar para suspender a eficácia de preceitos que autorizavam o Estado do Ceará a destinar a um Fundo Estadual de Saúde parcela das receitas tributárias constitucionalmente atribuídas aos municípios, e esse julgamento se fez na ADI 4.597, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, julgamento em 30 de junho de 2011, estando o acórdão assim emendado. Municípios, participação em tributos estaduais, vinculação. Surge a plausibilidade do pedido e o risco, uma vez versada na norma atacada, vinculação imprópria, porque estranha à Constituição Federal, e a assunção pelo Estado da administração de valores que devem ser integralmente repassados aos municípios. Tal precedente é aplicável à situação dos autos, a meu juízo, haja vista que, com o Programa de Integração Nacional, PIN, e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte, Proterra, a União também criou vinculações impróprias da receita de impostos, colocando-a sob a sua administração. No PIN, parcela do imposto de renda das pessoas jurídicas, utilizado em incentivos fiscais, foi direcionada a uma conta especial do Banco do Brasil, na qual os recursos deveriam ser creditados como receita da União. E no Proterra, determinou-se o depósito dos recursos como receita da União em diversas instituições financeiras à ordem do Banco Central do Brasil. É cristalina a afetação indireta de parcela da receita do imposto de renda, nesses casos, e esta afetação indireta de parcela da receita do imposto de renda, a meu juízo, é vedada pelo artigo 167, inciso 4º da Constituição da República, cuja redação rememoro. São vedados, inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Tal preceito, o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, consagra o princípio da não afetação dos impostos, como referi, destinado a impedir um nocivo engessamento que decorreria das vinculações estabelecidas para as receitas angariadas mediante a cobrança de impostos, limitando o espaço discricionário dos representantes populares para escolher e implantar políticas públicas à luz dos princípios constitucionais e das aspirações sociais, culturais e econômicas da sociedade brasileira. Na dicção de Ricardo Lobo Torres, o princípio da não afetação se justifica na medida em que reserva ao Legislativo e à própria administração, em sua atividade discricionária na execução da despesa pública, espaço para determinar os gastos com os investimentos e as políticas sociais. Fecho aspas, cito a fonte.
Essa Suprema Corte já teve oportunidade de evidenciar o significado e a importância da regra inscrita no artigo 167.4 da Constituição da República, ao declarar a inconstitucionalidade de preceitos que impunham a destinação de parcela da receita tributária a fins pré-estabelecidos, haja vista elidirem a competência do Executivo na elaboração da lei orçamentária, retirando-lhe a iniciativa dessa lei, obrigando-o a destinar dotações orçamentárias a fins pré-estabelecidos e a entidades pré-determinadas. Essa decisão se deu na DI 780. Sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, julgamento em 11 de março de 1993. Até mesmo a vinculação dissimulada de impostos, prossigo, mediante autorização de direcionamento de percentuais da receita a fundo governamental, a critério do contribuinte, já foi também rechaçada por esse Supremo Tribunal por contrastar com este artigo 167.4 da Carta Constitucional, na DI 3.576, Tribunal Pleno, sob a relatoria da ministra Ellen Grace, julgado em 22 de novembro de 2006. Na mesma linha, pronúncia da inconstitucionalidade de afetação subreptícia da receita do IPVA, verificado no caso pela destinação de doações dedutíveis ao Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer, e assinalando a irrelevância do momento em que verificada a destinação, se antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos, na ADI 1750, sob a relatoria do ministro Eros Grau, julgada em 20 de setembro de 2006. Ainda nesse sentido, decisão proferida na ADI 2848, medida cautelar, relatoria do ministro Omar Galvão, julgamento em 3 de abril de 2003, pertinente a um programa de fornecimento gratuito de energia elétrica, financiado com parcela da arrecadação do ICMS, em que as distribuidoras eram autorizadas a descontar do valor a recolher a título de imposto o montante do custo do fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais de baixa renda e produtores rurais. Eu partilho integralmente desse posicionamento e digo, se o legislador não pode vincular a receita de impostos diretamente a órgão, fundo ou despesa, é evidente, a meu juízo, que não está autorizado a fazê-lo de modo indireto, sobretudo quando a forma eleita para a afetação indireta implicar prejuízo a outros entes políticos. Por isso, na linha dessas ideias, rendendo as minhas homenagens à douta divergência, acompanho o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, julgando procedente o pedido, deduzido neste feito, observada a prescrição quinquenal. É como voto, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha a maioria, por enquanto, formada, julgando procedente a ação e respeitada a prescrição quinquenal. Ministro Teori, como vota? Senhor presidente, tanto a contribuição para o PIN como para o Proterra materializam espécies peculiares de incentivos fiscais. Os contribuintes recolhem o valor diretamente para esses programas e depois deduzem o valor pago do que seria devido a título de imposto de renda pessoa jurídica. Portanto, os valores que financiam esses programas, formalmente, não se confundiriam com o imposto de renda. Todavia, com a adesão a esses incentivos pelos contribuintes, a receita que ingressaria nos cofres da União a título de imposto de renda e, portanto, desvinculada de qualquer finalidade, acaba ingressando em outro formato, PIN ou Proterra, como receita atrelada a uma finalidade específica. Ora, essa operação, embora possa resultar na atenuação de parte da carga tributária, revela um tipo de expediente que não se ajusta a rigor à noção de renúncia fiscal. Afinal, parte dela é reinvestida pelo ente federal. Portanto, esse tipo de incentivo pode realmente prejudicar a arrecadação das receitas
para o Fundo de Participação dos Estados, deturpando o sentido das regras de distribuição das receitas contidas na Constituição. A ministra Rosa Weber acabou de demonstrar, no seu elucidativo e exaustivo voto, exatamente esse fenômeno, de modo que eu acompanho o relator nos exatos termos do seu voto. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, nós já temos aquele precedente que foi citado da relatoria de Vossa Excelência a propósito do fundo dos municípios. Isso, eu não estive presente na oportunidade, numa situação menos favorável, o tribunal glosou. Sem divergência. Exatamente, e tem a proposta até de súmula, né? Acho que já aprovada, né? Isso. Então, quer dizer, o tribunal está se encaminhando para essa orientação. Nós temos também hoje, ali a questão faz símile permite o símile com a situação das desonerações aí no âmbito do IPI, que vem sendo muito contestadas, né, porque ele é um dos... o produto da arrecadação é um elemento estruturante do Fundo de Participação dos Estados, né? Por outro lado, nós estamos aí num ambiente de escolha de Sofia, né, porque, especialmente nessa quadra, né, em que vivemos, porque eu já não quero nem fazer terrorismo, mas aceita essa ideia agora, né, do PIN e do Proterra, e eventualmente estendido isto para as exonerações do IPI, obviamente que temos um agravamento do quadro nessa relação União e Estados, né? É notório isso. A União pode acabar esvaziando o fundo de participação. É verdade. Não, é verdade. Este é um problema. E aí volta sempre... Experimentando por via indireta com chapéu alheio. Isso. E volta, inclusive, o problema que Vossa Excelência até há algum tempo citava, do McCulloch versus Maryland, do chamado poder de tributar e poder de destruir. Aqui o poder de isentar também pode levar. Mas presidente, eu vou pedir vista desse processo porque fico assustado com os resultados, não só deste caso, não só desse caso, mas do seu reflexo sobre a questão das exonerações. Embora eu não tenha argumentos nesse momento, eu acho que essa é uma questão que, quer dizer, não tem argumentos contra a posição sustentada hoje, já pela mãe. Vossa Excelência me permite, e a Constituição, de forma exaustiva, apenas prevê uma subtração. A subtração que diz respeito ao desconto do imposto de renda na fonte relativamente aos servidores estaduais, porque o quantitativo já é recolhido ao Estado. Eu fico assustado, porque esse debate já está posto, imagino que já tenha ações até em tramitação, a propósito das desonerações ocorridas, né, no âmbito do IPI, né, que vai guardar perfeito símile quase que com a discussão sobre a questão do ICMS, né, do âmbito estadual, e obviamente que com a precariedade das contas, é claro que esse meu argumento tem um contra-argumento, né? Alguém sempre vai poder dizer também a precariedade das contas dos estados e dos municípios, né? Essa observação que eu vou fazer, dentro da ideia de valorizar o princípio federativo, que parece ser uma ideia que nós estamos aqui procurando preservar, nós temos também que manter o mínimo, não permitir que a União avance demais. É verdade, não é verdade. Mas veja, é certo ou errado, essa política que foi adotada tinha também o objetivo de estimular a política industrial, de manter ativa a economia, né? Em suma, quer dizer,
de alguma forma, permitir que continuássemos a ter uma economia ativa, o que é bom para todo o sistema, não é? Mas... Vossa Excelência, me permite uma parte, Vossa Excelência está coberto de razão, porque alguns tributos têm uma função nitidamente extrafiscal. O IPI, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, são instrumentos que o governo tem para regular a economia, assim como outros do Banco Central. É claro que alguém sai perdendo, mas a economia como um todo também, ela é regulada a partir do governo central. É uma questão delicada, mas acho que o pedido de vista de Vossa Excelência, claro, se Vossa Excelência conseguir convencer... Só colocada esta questão, porque ela pelo menos é delimitada, não é? Mas... De qualquer sorte... As implicações quanto ao precedente. Ao precedente, porque esse outro tema... Agora, eu citei, inclusive, presidente, já não temos mais memória do voto que proferir. O precedente da lavra de Vossa Excelência. Eu acompanhei Vossa Excelência neste caso de forma muito coerente. Eu apenas estou dizendo que o ministro Gilmar Mendes está veiculando uma preocupação importante, porque no momento de crise mundial e nacional como o nosso, os tributos não têm só uma função arrecadatória, como todos nós sabemos, mas tem uma função extra fiscal de intervenção no domínio econômico. Mas eu me alinhei ao voto do relator, continuo alinhado, mas ouvirei com muita atenção as ponderações do ministro Gilmar Mendes. Então, por hora... Só para deixar claro, segundo números que têm sido publicados nos jornais especializados, o decréscimo, em função, claro, das políticas de exoneração e também da redução da atividade industrial, já teriam impactado o Fundo de Participação do Estado em mais de 10%. Portanto, nós estamos falando de quantias... num total de 25%. Pois é muita coisa. Isso é um impacto muito significativo. Imagine o contencioso, se daqui a pouco tivermos entre a União e o Estado. Eu, inclusive, ministro Gilmar Mendes, como eu disse, eu fiz procurei fazer um resumo, mas o voto, a quantidade de isenções que estão previstas, no caso, né, título de incentivo fiscal para o imposto de renda das pessoas jurídicas, é imenso e, por óbvio, que uma vez fixado o critério, fixado o precedente, as repercussões são... Eu vou fazer esse levantamento até no voto. E todos os senhores sabem, eu já falei agora na primeira parte da sessão, da necessidade de nós encontrarmos técnicas de decisão mais efetivas. Aqui eu gostaria, por exemplo, de poder validar o estado da arte atual, mas determinar que se alterasse para o futuro, que não mais se fizesse, ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que até aqui esse tipo de apelo não tem sido efetivo. Né? Excelência, me permite, eu acabei de sugerir aqui informalmente ao relator que propusesse uma modulação. Logo a quem, hein? Parece que a Excelência não concorda. Eu seria por mim mesmo excomungado. Não, mas é porque, veja, né, porque isto provoca uma tal desarrumação no sistema, em momentos normais já provocaria, né, repercussão. Mas em momentos como esse, né, presidente, me parece que o tema é muito delicado. E claro, esse rearranjo passa por uma formulação mais complexa, que é um acerto, que é o que tem se anunciado. Né? É engraçado. Todo mundo hoje se diz favorável ao novo pacto federativo, né? Mas quando discutem questões tópicas não chegam a acordo, como a gente viu no caso do FPE, na edição da legislação. Você teve até participação dando uma liminar para que prorrogasse o prazo, né, da lei, né, que tinha sido declarada inconstitucional, e também a questão da guerra fiscal está aí posta também, né, e não há encaminhamento adequado. Em alemão se diz que quando uma determinada medida é desejada por todos, mas ninguém faz nada no sentido de concretizar, que se está fazendo um Sonntagsrede, um discurso de domingo, né? Quer dizer, na segunda trabalha-se em outro sentido e, portanto, a vida é um pouco o que acontece. Mas seria interessante realmente sinalizar
que de fato é preciso rearrumar isso. Mas isso é uma tarefa complexa que envolve uma participação ativa, né, dos Estados, né, e de todos os poderes da União, né? Quer dizer, e evidentemente, a partir do próprio voto agora do ministro Marco Aurélio, mas também de Vossa Excelência em relação aos municípios, vê-se que, por esse modelo de isenção de benefícios, pode-se chegar a uma asfixia dessas faz uma cortesia com o chapéu alheio. Por isso eu lembrei que o poder aqui de dar benefícios envolve o poder de destruir. Se a gente considerar que algumas unidades federadas dependem, até 70% da sua receita líquida vem do Fundo de Participação dos Estados, então a repercussão disto é tamanha, né, nos serviços, em tudo que se faz no âmbito dos Estados. Mas eu vou pedir vista e fazer até esse levantamento e talvez buscar inspiração para propor pelo menos uma sentença modulatória ou algum apelo nesse sentido. Pois não. Então, eu proclamo o resultado provisório após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, e dos ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Aires Brito, Rosa Weber e Teori Zavascki, que julgavam procedente a ação, e após o voto do ministro Menezes de Direito e Eros Grau, que julgavam improcedente a ação, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Eu queria consultar o egrégio plenário com relação à continuidade da sessão. Nós temos um assunto extremamente importante em pauta, que é a questão da previdência dos magistrados. E essa é uma questão importante por vários aspectos, pela repercussão que tem e porque poderá influir também, inclusive, no encaminhamento do futuro Estatuto da Magistratura, que está sob discussão pelo plenário administrativo dessa Corte. Ocorre que um dos eminentes pares precisa se ausentar às 6 horas, necessariamente, tendo em conta o fato de que vai viajar. Nosso quórum está reduzido também por razões plenamente justificadas. Eu creio que talvez não tenhamos, ou tenhamos que interromper esse julgamento e talvez não valesse nem a pena começar. Nós temos um conflito de competência do ministro Dias Toffoli. Eu tenho uma ação direta que é muito simples, que eu vou fazer um resumo. Eu queria dar uma explanação ao ministro Marco Aurélio da minha lista 7 e prosseguiríamos assim. Tem também uma questão de ordem do ministro Barroso. Então, como tem um julgamento já iniciado, que é a minha lista 7, aqui, ministro Marco Aurélio, ocorreu o seguinte: o recorrente, neste caso, alega que não precisa recolher a multa porque é beneficiário da justiça gratuita. A multa lhe foi aplicada por litigância de má-fé. Então, houve aqui uma certidão de que não recolheu a multa e a multa é condição de recorribilidade. A multa diria respeito a um agravo. A um agravo, exatamente, anterior, portanto. Não há embargos declaratórios. Não aos embargos declaratórios. Tá bem, ao conhecimento então, dos embargos declaratórios. Está bem. Tá bem. Acompanho Vossa Excelência. Pois não negar seguimento à lista 7 por votação unânime. Isto... Não, vamos dar preferência aos colegas, a minha para o final. Então, senhores magistrados, olha, eu queria dizer também, eminentes pares, que os magistrados têm nos acompanhado por várias sessões aqui, os presidentes das associações, veja aqui o doutor Paulo Schmidt, o doutor Pavi como advogado, aguardando a oportunidade. E a sala aqui cheia de magistrados também empenhadíssimos em acompanhar de corpo presente esse tema importante. E eu lamento, então, dizer aos colegas magistrados... São quantas sustentações, presidente? É que há quatro sustentações orais. Né? Quatro ações diretas. Seria interessante, presidente, concentrarmos a apreciação da matéria com a presença do plenário mais completo, né? Está bem assim, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator? Então, lamento, mas fica registrada a presença dos magistrados em peso e dos presidentes das associações que vêm aqui nos prestigiando de forma reiterada. Essa é do ministro
Toffoli. Ministro Toffoli, eu tenho aqui os terceiros embargos de declaração no segundo agravo regimental no conflito de competência 7.706. O embargante é o Estado de São Paulo. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, é um caso de embargos de declaração, terceiros embargos de declaração no segundo agravo regimental em conflito de competência. É um caso bastante complexo e eu, então, sugeriria o seguinte encaminhamento. Eu faria a leitura da ementa, distribuiria os votos e nós continuaríamos esse julgamento mais adiante, já com os colegas sabendo do posicionamento, porque eu estou a acolher... Você resolve o impasse? Eu estou a acolher os embargos com efeitos modificativos. Aí os colegas refletiriam. Também é o meu entendimento. É o entendimento de Isso também é o meu entendimento. Eu vou fazer a leitura, então, da ementa. Também. Eu tenho um voto escrito também nesse sentido. Eu vou fazer a leitura da ementa, porque o voto é muito grande, até para justificar, porque eu estou reformando uma decisão que eu trouxe aos colegas, fui acompanhado pelos colegas aqui no plenário, então eu penso que precisava, e é uma questão bastante longa, mas se eu fizer a leitura, são 24 páginas, eu vou, então... E em relação a advogados que estão a acompanhar a causa, eu disponibilizaria, então, também o voto, peço para a assessoria disponibilizar, se tiver advogados aí, se identifiquem da causa, eu vou disponibilizar o voto aos eminentes advogados, então, para poder fazer o resumo. De quórum. A cabeça da ementa é a seguinte, do resumo, porque não há ementa, porque não há ementa ainda, caso seja... enfim, acolhido o meu voto. Mas o resumo, então, do feito seria o seguinte, do meu voto seria o seguinte: embargos de declaração em agravo regimental, em conflito de competência, ações judiciais conexas em trâmite perante a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, interpretação extensiva sobre o artigo 115 do CPC, conhecimento do conflito, ação de complementação de aposentadoria, a aplicação do entendimento firmado no recurso extraordinário 586.453, Sergipe, competência da Justiça Comum, embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa. 1. Em regra, a admissão do conflito de competência com base no artigo 115.3 do CPC exige divergência entre juízos diversos quanto à reunião ou separação dos feitos consoante expressa previsão do dispositivo. 2. Cabível, todavia, por meio de interpretação extensiva do artigo 115 do CPC, o acolhimento do incidente, porque senão aqui no caso nós teríamos uma situação de aporia, não teria uma solução no caso. Por isso que eu digo, então, no meu resumo, que isso seria uma interpretação extensiva, porque realmente há um vazio, um vácuo legal para... E daí, inicialmente, eu ter aplicado uma jurisprudência que havia, então, não conhecido do conflito de sepúlveda pertence. E agora, então, estou a reformar, dizendo que o caso ficaria insolúvel, com duas decisões, uma na Justiça do Trabalho e outra na Justiça Comum. Aí teríamos que dar peso às decisões, né, e ver no para o ímpar a que deve prevalecer. Então, continuando o meu resumo, senhor presidente, por meio de interpretação extensiva do artigo 115 do CPC, cabível, então, o acolhimento do incidente, mesmo ausente a apontada divergência, quando se tratar de ações conexas, com possibilidade, portanto, de prolação de decisões conflitantes, em trâmite perante justiças distintas e no bojo das quais o apontamento de conexão não se mostrar suficiente à definição da competência para seu processo e julgamento. 2. No caso, trata-se de demandas em trâmite perante a Justiça Comum e a Justiça Trabalhista, em que se discute complementação de aposentadoria com decisões conflitantes já proferidas, a justificar o conhecimento do conflito. Inaplicabilidade da regra de solução da conexão entre feitos, artigo 105 do CPC, uma vez que as ações tramitam perante juízos com competência material distinta, incidindo a vedação do artigo 102 do CPC, e já contam com decisão de mérito, o que atrai a vedação do 102 do CPC. E
Finalizando, definição do conflito com base na análise das regras de competência para aplicar ao caso a regra geral estabelecida por esta Corte, nos autos do RE 586.453 Sergipe, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, uma vez que a regra de modulação ali prevista, com atribuição de competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as causas da espécie em que proferida sentença de mérito até 20 de fevereiro de 2013, teve por pressuposto sua incidência sobre demandas únicas e isoladamente consideradas, não tendo sido assentada para reger divergência quanto à competência para o processamento de ações diversas. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito e, a partir daí, então, declarar a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento dos feitos. Então, este é o resumo do meu voto, senhor presidente. Bem, pois não, eu acho que está bem explicitado. O ministro Teori Zavascki, como vota? Ministro Barroso, perdão. Barroso, ministro Barroso. Presidente, eu também trouxe um voto escrito. A questão é relativamente intrincada. E, em essência, eu estou acompanhando a posição do ministro Dias Toffoli. Por ser uma situação um pouco inusitada, presidente, eu gostaria de muito brevemente explicitar o meu convencimento, apesar de estar acompanhando. Okay? Eu estou conhecendo os embargos por reputar que, de fato, o acórdão recorrido não abordou questões essenciais para o exame do caso. Portanto, estou conhecendo dos embargos de declaração. E, nesse sentido, presidente, eu assinalo que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Tribunal Superior do Trabalho reconheceram-se expressamente competentes para julgar, ainda que em grau recursal, respectivamente, a ação civil pública e a reclamação trabalhista citada pelos embargantes. Portanto, era uma mesma questão de fundo, envolvendo substancialmente as mesmas partes, uma posta em ação civil pública perante a Justiça Estadual e a outra posta perante a Justiça do Trabalho. E aí vem a decisão, presidente, do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte dicção: em julgamento de recurso especial interposto no âmbito da ação civil pública, a que tramitava na Justiça Estadual, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da ministra Maria Tereza de Assis Moura, entendeu o seguinte: decisão do STJ, a matéria tratada nos presentes autos cuida da competência para o pagamento da complementação de aposentadoria e pensão a aposentados e pensionistas da CESP, a atrair em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do excelso pretório, a expressão excelso pretório é dela e não minha, a competência da Justiça Comum Estadual, por não envolver qualquer discussão decorrente de contrato de trabalho. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a competência era da Justiça Estadual. Bom, aí vem a decisão do TST na reclamação trabalhista e diz o seguinte: em julgamento do recurso de revista interposto no âmbito da reclamação trabalhista tal, o relator J.C. Doralice Novaes, aspas, juíza. Então, da eminente juíza Maria Doralice Novaes, a decisão é: a decisão regional foi proferida em consonância com a jurisprudência majoritária do TST, que segue no sentido de que, quando a complementação de aposentadoria origina-se do contrato de trabalho, como ocorreu na hipótese, a Justiça do Trabalho tem competência para conhecer e julgar a matéria. A contradição, portanto, entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho é manifesta
e, portanto, não há como deixar de reconhecê-la. Eu teço, então, presidente, algumas outras considerações, e já abreviando o meu voto. Ora, no caso em apreço, não há dúvida de que as demandas em curso na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho guardam conexão. Desse modo, atentando-se para a finalidade do próprio Instituto Processual do Conflito de Competência, deve-se admitir seu manejo na hipótese. Quer dizer, o Instituto do Conflito de Competência visa a assegurar segurança jurídica e impedir decisões conflitantes. Foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, aqui. ministro Barroso, uma parte mais atual, o novo Código, ele, além de considerar também conexas ações que têm o mesmo pedido ou a mesma causa petende, ele cria essa nova modalidade dizendo que há conexão toda vez que duas causas, sendo julgadas separadamente, podem gerar o risco de decisões contraditórias. Por isso e aí é uma da reunir. interpretação extensiva no meu Vossa Excelência me permite, senhor Roberto Barroso, a primeira turma, em que pese ter apreciado a matéria com roupagem de agravo regimental, já assentou a competência da Justiça Comum na ação civil pública. Exatamente, eu até ia chegar Vamos admitir uma outra ação trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho? De parte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência da Justiça Estadual, foi ratificada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho, me preocupei um pouco em esclarecer isso, porque é uma questão inusitada, porém, eu estou acompanhando o relator também, e esse é o dispositivo do meu voto. Voto pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para, em seguida, prover os agravos regimentais do Estado de São Paulo e da Fundação CESP, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar a causa mediante julgamento da ação civil pública número tal, ficando extinta a reclamação trabalhista. E antes de concluir, aqui uma observação, ministro Fux, é que se o critério fosse o de prevenção, também deveria prevalecer a decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque a decisão da Justiça Estadual antecedeu a decisão da Justiça do Trabalho. Portanto, por qualquer critério... Ministro, eu faria uma ponderação no sentido de nós pararmos no limite do voto do relator, apenas dirimindo o conflito e deixando que, com o deslocamento do processo, que hoje está no TCT, se não me falha a memória, para a Justiça Comum, ela decida a respeito se há coisa julgada, se não há, se há litispendência considerada ação civil pública, né? Eu fico só na... Cada dificuldade em seu dia. Né? Fico só só resolvo o conflito no sentido de que o compete... Por hora, né? Não abro esse embrulho. Pois não. Bem, resolve o conflito... Dá para ver os embargos de declaração para... eu vou ler o dispositivo do lê meu o seu voto. dispositivo, então, por favor. Por todo exposto, acolho excepcionalmente os embargos de declaração com efeitos modificativos e voto pela reforma da decisão proferida para, conhecendo o conflito, assentar a competência da Justiça Comum para o processo e julgamento dos feitos. Claro, e aí ela dirá se, deste voto. no E, caso, ademais, ocorre o rejeito pressuposto a petição negativo de X. desenvolvimento válido do processo, que hoje é trabalhista. Bom, eu até acho que a consequência natural é... Porque como eles são reunidos, vão ser julgados simultaneamente, né? Vai ser reunido, as ações conexas vão ser reunidas, julgadas simultaneamente. Você já está julgando até porque... o mérito. O pleno já decidiu isso, mas o pleno já decidiu que é competência da Justiça Comum mesmo. Isso. Não é? E, portanto, eu estou validando a decisão já proferida e extinguindo aqui não é inválido. processo trabalhista. Processo trabalhista... É porque na conexão... O processo hoje trabalhista ainda está em aberto. Ainda está em aberto. Nós estamos dirimindo o conflito para que vá esse processo para a Justiça Comum. Ela uma dirá morre, o que entender que a litispendência, uma tem que morrer. Se a conexão, elas têm que ser julgadas simultaneamente com decisões uniformes.
Basicamente é isso. Mas deixa. Daí deixar essa solução para a justiça comum. E o juízo competente é que vai dizer qual é que morre. Nós estamos Qual é que morre? Bom, embora acho que esta consequência que eu pronunciava Natural. seja a Vai ser consequência que vai natural acontecer. É o que e vai inevitável, É uma boa se a maior parte do tribunal, sinalização, é uma boa sinalização para a justiça comum. se a maior parte do pleno entende apenas de dar provimento, então Vossa Excelência está dando provimento aos embargos declaratórios. Para conhecer do conflito, porque eu não tinha conhecido. Para E foi conhecer essa o proposta conflito. que eu havia trazido e o plenário tinha me acompanhado. Então agora eu modifico para conhecer e ao conhecer eu então voto no sentido de que cabe à justiça comum. Então para lá se vão os feitos para a decisão. Ela que vai extinguir seu. Tá bom. Então, presidente, reiterando que eu penso que o que eu pronunciava no meu voto era a consequência natural e inexorável, eu, no entanto, paro uma frase antes e acompanho o relator. Para julgar, só o conflito. Pois não. Posso proclamar, então, que a Corte, por unanimidade, acompanhou o ministro... Só gostaria de referir que vou fazer juntar voto escrito. Essa matéria é interessante, de modo que eu vou acompanhar o relator nas suas conclusões. Nós temos um voto escrito que farei juntar. Pois não. Eu também juntarei o meu voto por escrito. Tá bem. Então, o ministro Barroso, o ministro Teori Zavascki, junta o voto escrito para acompanhar o relator, que acolhe excepcionalmente os embargos de declaração com efeitos modificativos, votando pela reforma da decisão proferida para, conhecendo o conflito, assentar a competência da Justiça Comum para o processo de julgamento dos feitos nos termos deste voto, e rejeita a petição 85242 de 2011. Isso. Todos estão de acordo com esse pronunciamento Essa do relator. petição, o que é? Deixa eu só rememorar essa. Senhor presidente, eu estou de acordo com a solução dada aos embargos de declaração. Continuo com a minha ressalva respeitosa à questão de fundo, porque para mim sempre foi e continuará sendo competente a Justiça do Trabalho, mas vencida, observando o princípio da colegialidade. É uma petição que alegava trânsito em julgado e não há esse trânsito em julgado. O ministro, então, faz essa ressalva pessoal, mas mantém-se com os demais. Senhores ministros, eu tenho uma ação direta que vai levar talvez 5 minutos, é matéria conhecida, com jurisprudência solidificada. Eu tenho inúmeros apelos para que isto seja julgado. Estou distribuindo meu voto. Se houver qualquer problema, evidentemente, adiamos, não há problema que alguém peça vista, mas é um problema premente no estado de Roraima. O que acontece lá? Houve uma emenda constitucional, e Vossas Excelências aqui na página 3, poderão ver numa nota de rodapé na própria página impressa, verão fundamentalmente do que se trata. Eu preciso fazer o pregão. A ação direta de inconstitucionalidade 4284 de Roraima, requerente ao governador do Estado. O que está acontecendo? Por uma emenda constitucional, alterou-se a Constituição local e exige-se ou impõe-se que antes da nomeação do defensor público, do procurador-geral do Estado, dos presidentes de fundações públicas e autarquias e presidentes de economia mista, devem eles passar por uma sabatina da Assembleia Legislativa local. E há um outro inciso aqui, o inciso 31 do artigo 1º dessa emenda constitucional, o inciso 32, que estabelece que os titulares da Universidade Estadual, Companhia de Águas e Esgotos e outros membros da administração pública indireta do Estado devam comparecer anualmente ao Poder Legislativo para prestar contas, sob pena de serem sumariamente destituídos do cargo. Eu estou votando na esteira da jurisprudência da Casa da seguinte maneira. Primeiramente, eu estou conhecendo em parte apenas da petição inicial ou do pedido, porque a arguição de inconstitucionalidade do artigo 111 caput e respectivos parágrafos não pode ser conhecida porque o governador do Estado em nenhum momento demonstrou quais fundamentos ou por quais fundamentos atacou esse artigo. Eu invoco aqui uma jurisprudência do ministro Celso de Mello dizendo que não é o caso de conhecimento. No mais, senhores ministros, eu estou então aqui já indo para
para o final do meu voto, eu estou conhecendo em parte da ação e na parte conhecida julgando parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso 17 do artigo 33 da Constituição do Estado do Roraima, a fim de excluir de sua abrangência o Procurador-Geral do Estado e ainda os presidentes das empresas públicas e sociedades de economia mista, porque é uma jurisprudência firme da Casa, dizendo que o advogado-geral da União é de livre nomeação, não precisa passar por sabatina no Senado, no caso da União. Ao contrário do que ocorre com um defensor público que precisa passar, então por uma questão de simetria não vejo inconstitucionalidade ou ilegalidade. As empresas públicas e sociedade de economia mista sujeitam-se, segundo a nossa jurisprudência, ao regime das empresas privadas, portanto não podem sofrer nenhum crivo, nenhuma ingerência por parte do Poder Legislativo, mas isso não ocorre com os presidentes das autarquias e das fundações. Então, o resumo do meu voto é o seguinte: na parte em que eu conheço, eu julgo inconstitucional a sabatina a que deve ser submetido o Procurador-Geral do Estado, os presidentes das empresas públicas e sociedade de economia mista, admito a sabatina para o defensor público, os presidentes das autarquias e fundações, e também declaro a inconstitucionalidade do dispositivo que estabelece a obrigatoriedade do comparecimento anual do reitor da universidade e de outros presidentes de entidades de administração indireta do Estado, sob pena de perda do cargo. Esse é o meu voto. Senhor presidente, na ADI 2225, do ano passado, final do ano passado, nós julgamos um caso semelhante, que foi até da relatoria do ministro Dias Toffoli. Sim. Exatamente nesse mesmo sentido. A única dúvida que eu teria seria em relação ao defensor público ser submetido à sabatina da Assembleia Legislativa. O defensor público passa por sabatina. Eu aqui, no meu voto... Vossa Excelência aponta que o defensor público geral da União é submetido ao Senado, né? E exatamente. Aí seria uma simetria, né? É isso que eu estou assentando aqui. Quais os dispositivos que Vossa Excelência declara inconstitucional? Então, aqui, Vossa Excelência pode verificar, no voto que eu distribuí... Eles tiveram uma emenda recente. No final, eu estou, por todas essas razões, eu conheço em parte desta ação direta e nessa parte julgo parcialmente procedente pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso 17 do artigo 33 da Constituição do Estado, a fim de excluir de sua abrangência o Procurador-Geral do Estado e os presidentes das empresas públicas e sociedade de economia mista, e declaro a inconstitucionalidade integral do artigo 33, inciso 32 do mesmo diploma. O inciso 32 é aquele que diz: os titulares da Universidade Estadual, Companhia de Águas e Esgoto, etc., devem comparecer. Está logo na primeira página do meu voto. 32. O 31... O 31... Não, o 31... não, eu não estou declarando, poderia ser por arrastamento, talvez, estou declarando o 18. O 18, que está em nota de rodapé, diz o seguinte: é da competência da Assembleia Legislativa, Vossas Excelências podem ver na nota de rodapé, antes da nomeação, arguir e aprovar os nomes dos titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, das fundações das autarquias públicas e dos presidentes das empresas de economista, além de escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas do Estado, voto secreto, etc. Eu só tenho aqui, senhor presidente, uma atenção em relação a esta questão das sabatinas, né? O artigo 52 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao Senado Federal. E aí vem o inciso 3, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha de 2 pontos. Aí vem A, magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição. B, ministros, é o artigo 52. B, ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. C, governador de território. D, presidente e diretores do Banco Central. E,
Procurador-Geral da República, e o F, titulares de outros cargos que a lei determinar. Tá, então, a lei federal, como no caso das agências reguladoras, passou a prever por lei, e não por emenda constitucional. Não, eu enfrento essa questão aqui no meu voto dizendo o seguinte. Então, eventualmente, se a lei ordinária pode instituir outros titulares de cargos, por que uma Constituição do Estado não poderia fazê-lo? Eu vou responder essa pergunta, eu peço apenas a nova sabatina, o comparecimento para a nova sabatina, aí sim, mas... Olha, não, veja, ministro, eu examinei, Vossa Excelência feriu com muita propriedade esse tópico. Marco Aurélio, na DI 2581, isso está no meu voto, redator para o acordo, foi o ministro Marco Aurélio, a Corte declarou constitucional um dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que prevê a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira. Portanto, o que se assentou aqui, se assentou que o Estado tinha uma certa discricionariedade para estabelecer, enfim, a forma de escolha do Procurador-Geral do Estado. Mas eu prossigo dizendo o seguinte, que no julgamento da DI 217 da Paraíba, relator o ministro Ilmar Galvão, o tribunal declarou constitucional a previsão de o chefe do executivo local nomear e exonerar livremente o Procurador-Geral do Estado. Esse precedente permite afirmar que, embora possa ser definida na Constituição Estadual a nomeação do Procurador-Geral do Estado, não pode estar condicionada à prévia aprovação pela Assembleia Legislativa. Isso porque, como afirmou o ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 2682, afirmou o seguinte, verifica-se, entre aspas, que as procuradorias estaduais possuem um papel constitucional análogo ao exercido no plano federal pela Advocacia Geral da União, no auxílio do chefe do Poder Executivo. Para a nomeação do advogado-geral, nos termos da Constituição, o presidente da República possui ampla discricionariedade, desde que observados os requisitos de idade, reputação ilibada, notório saber jurídico, nos termos do artigo X da Constituição. Preserva-se, assim, diz o ministro Gilmar Mendes, a margem de livre apreciação freies Ermessen, segundo Sua Excelência, do chefe do Executivo para a escolha daquele que será seu auxiliar imediato, tal como os demais ministros de Estado. Aqui, por certo, a Constituição não deu espaço a uma reserva corporativa. Essas eventuais reservas estão consignadas expressamente no texto constitucional, tal como ocorre na nomeação do Procurador-Geral da República, cuja posição institucional, obviamente, não se confunde com a do Advogado-Geral da União, sobretudo, etc., etc. Aí digo, dessa forma, por tratar-se o Procurador-Geral do Estado e auxiliar imediato do chefe do Executivo Estadual, como secretário de Estado, não pode a Carta Estadual condicionar a sua nomeação prévia à aprovação pela Assembleia, assim como o artigo 52 do texto constitucional não exige que se submeta ao Senado o nome de ministros de Estados. Então, em relação à aprovação pelo Legislativo dos nomes dos diretores, presidente, tal, a jurisprudência pacífica. Aí eu invoco aqui um trecho do voto do ministro Eros Grau, na DI 1642, eu grifei, Vossas Excelências podem verificar, disse o ministro Eros Grau, esta Corte, em oportunidades anteriores, definiu que a aprovação pelo Legislativo da indicação dos presidentes das entidades da administração pública indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, delas excluídas a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Não, eu estou retirando desse poder de sabatinar os presidentes da sociedade de economia mista e empresas públicas. Estou mantendo as autarquias, as fundações e a defensoria. Eu vou pedir vista. Eu queria entender melhor a questão. Desculpa, eu peço escusas, eu achei que podia aproveitar o tempo, mas está em boas mãos. Mas foi aproveitado. Foi bom. Um belo voto por parte de vocês. Está bem. Com base em outros precedentes. Bem, então, após o voto do relator, nesta ação direta, que conhecia em parte da ação e na parte a julgava parcialmente procedente, nos termos do seu voto, que eu já enunciei, pediu vista regimental pela ordem o ministro Luiz Roberto Barroso. Declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos. Tchau, um abraço.
Encerrada esta sessão plenária, por aqui fica também esta edição do Direto do Plenário. Lembrando que a cobertura completa da sessão de hoje você acompanha daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição. E no Plenárias, os principais momentos da sessão plenária desta quarta-feira e também de hoje. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.